Hoje, ou melhor, nesse final de semana, o corpo da menina Adriele dos Santos. Essa menininha de 10 anos que esperou 8 horas para receber atendimento no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, depois de ser baleada na cabeça. Eu estive lá no sepultamento, conversei com as pessoas, ao lado do Leonardo Cândido, aqui na tela do Brasil Urgente Rio. Pode soltar a matéria, por favor? Dor, indignação e cenas de sofrimento. Enredo de um drama que se repete. O sepultamento de Adriele foi marcado pelo desespero da família. Ao chegar ao velório, a mãe Adriana passou mal. O corpo que estava no IML demorou para ser liberado. A criança não tinha certidão de nascimento. Durante 1 hora, parentes e amigos e grupos de apoio a vítimas de violência prestaram solidariedade. Adriele tinha 10 anos. Ela foi vítima de bala perdida na noite de Natal, quando brincava com uma boneca no quintal de casa. Um presente dado pelos pais. Ela foi atingida na cabeça. Sem atendimento adequado, a criança teve morte cerebral. E na tarde dessa sexta-feira, o coração de Adriele parou de bater. O pai de Adriele voltou a dizer que vai processar o Estado e a Prefeitura por negligência. A criança ficou 8 horas sem atendimento no Hospital Salgado Filho, no Meier, porque o neurocirurgião, escalado para trabalhar, faltou ao plantão. Eu queria que ele botasse a mão dele na consciência e ver o que ele fez com uma família inteira. Durante o cortejo, a caminho do sepultamento, Marco passou mal e precisou ser socorrido. As manifestações de carinho vieram de toda parte. Adriana, que perdeu a filha Luísa no massacre da escola Tasso da Silveira, reuniu um grupo de mães que tiveram seus filhos mortos em Realengo. Nós estamos aqui em solidariedade à mãe, à família, porque essa dor para a gente não tem fim. Carlos Santiago, que há mais de 10 anos perdeu a filha também vítima de bala perdida, culpa o poder público pela morte de Adriele. Em termos de eficácia da segurança pública, nada foi melhorado. Nada, absolutamente nada foi melhorado. Santiago tem toda a razão. De imediato eu chamo a Natasha Franco, ela está ao lado do pai de Adriele, Marco Antônio Vieira. Ela fala comigo. Oi, Natasha. Fábio, antes da gente conversar com o Marco Antônio, a gente vai falar um pouco desse caso. Hoje prestou depoimento o médico que operou a Adriele, o nome dele é Mário Lapenta. Ele prestou depoimento na delegacia para falar um pouco sobre como é que era o ferimento da Adriele. O que ele confirmou, Fábio? Ele confirmou que o ferimento da Adriele era muito grave e que mesmo que ela tivesse tido atendimento rápido, imediato, ela talvez não tivesse sobrevivido ao ferimento da bala que atingiu a cabeça dela numa trajetória muito grave, realmente. Ela atingiu a cabeça dela fazendo ferimentos muito importantes e talvez ali, mesmo que ela tivesse sido atendida imediatamente, ela não teria sobrevivido. O delegado responsável pelo caso também esperava o depoimento do chefe do plantão. O nome dele é Enio Eduardo Lima, o chefe do plantão no Salgado Filho, ali no Meier, onde a Adriele passou 8 horas sem ser operada. O neurocirurgião não compareceu até o momento à delegacia e o delegado espera que ele amanhã se apresente para prestar depoimento. O médico que não operou a Adriele, que faltou ao plantão no Salgado Filho, no Meier, Adão Orlando Crespo, pode responder por omissão de socorro e também pode perder completamente o cargo público. Agora sim a gente vai conversar com o Marco Antônio, que é o pai da Adriele. Marco, essa situação desse ferimento, desse depoimento, vocês já sabiam, era o que vocês esperavam? O que vocês esperam agora dessa investigação? Não, a gente esperava que ela fosse se recuperar, porque ela deu uma melhorada boa, ela tinha desinchado o corpo dela todo, então nós estávamos confiantes que ela ia se recuperar. Mas infelizmente nós perdemos a nossa filha e o caso está do jeito que eles estão fazendo com a gente. Ninguém dá satisfação de nada. Não veio dirigente do hospital nenhum falar comigo, não veio ninguém da prefeitura, porque é muito fácil fazer com os outros. Eu queria ver se fosse com eles. Porque se o Eduardo Paz não pudesse vier falar com a gente, mandasse o outro, por que não manda o outro? Porque na hora de subir na comunidade para pedir voto para a gente, todos eles sabem fazer. Na hora de depender da gente, pedir voto, eles sabem. Agora, na hora que a gente precisa deles, ninguém aparece. Então, é uma negligência, é um descaso com a gente. Eles tratam a população como se fosse um bicho.
Agora, Marco, você estava falando, não houve nenhuma resposta nem mesmo da polícia, de nenhum dos hospitais onde a Adriele foi tratada. Como é que foi esse meio do caminho? Nenhum dirigente veio falar, nem mesmo o chefe do plantão chegou a dar a explicação do porquê ela não foi atendida, ficou 8 horas ali sem cirurgia? Ninguém veio procurar a gente para dar uma satisfação de nada, nem Salgado Filho, nem prefeitura. Ninguém veio falar, ninguém ligou, ninguém deu uma satisfação de nada. Nós ficamos mais de 8 horas igual um bobo no hospital, eu e minha esposa, ela passando mal. Ninguém deu uma satisfação pra gente de nada. E no último dia que ela ficou no Salgado Filho, que nós fomos para visitá-la, eles já estavam removendo ela para outro hospital, que foi o Souza Guiar. Isso foi já no dia seguinte. E eles só tiraram ela de lá para a imprensa não ficar muito em cima deles, porque a imprensa estava direto em cima deles, eles já estavam se sentindo incomodados com isso. Então, se eles acharam que tirando a minha filha dali isso ia acabar, eles se enganaram, porque eu vou até o fim nessa história. Fábio? Marco, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua gentileza de estar aqui mediante uma dor tão profunda, de uma situação dificílima para você. Evidentemente, eu quero que você saiba desde então que nós estamos com as nossas portas aqui inteiramente abertas para você, para a sua dor. Esse canal aqui é seu, a casa é sua, estamos do seu lado e todas as horas que você precisar, Marco, as portas aqui estarão abertas para o seu protesto, para a sua reivindicação e para a justiça acima de tudo. Aqui nós trabalhamos com a verdade, nosso produto é a verdade, queremos a verdade, doa a quem doer. Agora, num primeiro ponto, num primeiro momento, você não acha que é muito fácil agora as autoridades falarem que simplesmente a Adriele morreria de qualquer forma, estando ou não estando atendida? Você não acha que é um pouco fácil demais chegar agora e dizer que a sua filha já estava morta, independentemente se o neurocirurgião estivesse ou não nesse plantão? É muito fácil dizer, porque quem está de fora não está sentindo o que eu, a mãe e a família sente. Então, para quem está de fora falar é fácil. Eu quero ver se fosse um deles, alguém da família deles. Porque falar que minha filha não ia escapar, não tinha chance de vida, isso aí eles falaram direto. Mas eu disse para todos eles que falaram isso para mim, enquanto há fogo, há fumaça. O coração da minha filha está batendo, eu vou confiar que ela possa sobreviver. Porque eu fui na segunda, ela estava inchada ainda. Na terça eu voltei, ela foi desinchando o corpo dela. Na quarta-feira eu voltei de novo, ela já estava toda desinchada, estava boa. Na quinta-feira ligaram para minha esposa, falaram que tinha uma equipe lá que era doador de órgãos. Eu já tinha falado que eu não ia fazer nada sem o consentimento da minha esposa. Quando foi na sexta-feira, eles me ligaram dizendo que o coração da minha esposa da minha filha tinha parado. Aí eu falei, a minha esposa está aí embaixo. Eu estou chegando no hospital, mas a minha esposa ainda está aí com o meu cunhado. Ela, não, mas é melhor você vir aqui trazer um documento dela. Eu falei, se a minha esposa está aí, você chama a minha esposa aí, leva ela na sala com a direção do hospital e conversa com ela até eu chegar. Eu cheguei no hospital, minha esposa continuou no mesmo lugar, ninguém desceu para dar uma satisfação a ela. Eu que cheguei, perguntei para ela se alguém tinha conversado com ela alguma coisa, ela falou que não, então ela não sabia. Se eu não chegasse a tempo, ela teria subido para visitar a menina. E quando ela chegasse na sala, ela não ia encontrar. Aí eu queria ver o que eles iam dizer para a menina. O que eles iam dizer para ela. Aí eu cheguei lá, minha esposa estava lá, eu chamei ela, conversei com ela, falei que eles ligaram para mim e falaram que o coração da minha filha tinha parado. Nós entramos, fomos procurar a direção do hospital. Quando eu cheguei lá, o corpo da minha filha já não estava mais. E eles não podiam remover a minha filha antes de eu chegar. Ele teria que esperar eu chegar para me comunicar. Ele não podia remover ela sem eu estar presente. Mais um erro, né, Fábio? Não, sem dúvida. Existem dois fatores fundamentais desse processo. Primeiro fator, política social falida, a política que permite com que alguém, um anônimo, atire e, consequentemente, essa bala atinja a cabeça de uma criança. Isso é um fator, isso é uma culpa. Segunda culpa, um tiro de misericórdia do poder público. Porque o poder público dá 2 tiros. Primeiro, a política social falida. Segundo, no hospital,
quando a criança fica totalmente sem atendimento. Foi dito para vocês, foi perguntado efetivamente para vocês sobre a questão de desligar os aparelhos que estavam mantendo a sua filha viva, Marco? Olha, Fábio, surgiu essa história. Só que eu falei que eu não queria que fizesse isso, porque isso é proibido e é crime. E quem estava deitado naquela cama era minha filha, não era filha de ninguém, não era parente deles. Então, a minha esposa está com uma desconfiança que eles desligaram esses aparelhos, porque não pode, de um dia para o outro, a garota, o coração dela parar assim do nada. Porque eu liguei um dia antes, estava normal, o coração batendo bem, ela estava toda desinchada. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, eles me ligam para dizer que o coração da minha filha parou. Então a minha esposa está achando que eles desligaram esses aparelhos. E isso vai ser investigado pela 29DP, que é o caso que está na mão do delegado. Se realmente isso aconteceu, foi mais um crime que eles cometeram. E eu vou nessa investigação até o fim, que eu quero saber se realmente eles desligaram esses aparelhos ou se realmente o coração da minha filha parou sozinho. Ô Marco, existe uma outra questão também que nos causa muita perplexidade, é a forma como a sua filha morreu. Eu queria que você contasse aqui exatamente como foi aquela noite. Esse tiro partiu de que direção? Veio do alto? Veio de uma altura razoável? De que forma realmente você encontrou sua filha? Como foi a história? Ela pegou a bonequinha, presente de Natal, levou até a sua esposa para brincar com a sua esposa, presente do Papai Noel. Nesse momento ela caiu, ela levou o tiro. Como é que foi aquela noite especificamente, Marco? Porque a gente está falando muito aqui da questão do atendimento. Mas eu queria também saber como foi a questão daquela noite, o momento em que você viu a sua filha ferida. Por favor. Foi uma noite que a gente não vai esquecer nunca mais. Nós estávamos sentados no portão, ela ganhou uma boneca do Papai Noel. Só que ela estava do outro lado da rua. E ela atravessou para mostrar para a mãe. Falou, mãe, ganhei uma boneca do Papai Noel. Foi a hora que ela caiu. Só que eu achei que ela tinha tropeçado e batido com a testa no chão, que o sangue esvalhou para um lado e para o outro. Eu achei que ela deu um talho. Nós, rapidamente, ela caiu já desacordada, a gente balançando ela, chamando, ela não respondia. Teve um amigo nosso que pediu para não identificar ele, não dizer o nome, então eu tenho que respeitar isso também. Botou dentro do carro e levamos para o Salgado Filho. Chegamos lá, era 00:20. Ficamos lá até 3h30 da manhã para saber que ela foi baleada. Depois de 3h30 da manhã que veio uma enfermeira com raio-x, dizendo que a minha filha foi alvejada por uma arma de fogo. Até então você não sabia, Marco? É isso que você está me dizendo? Você não sabia? A gente não sabia que ela foi baleada. E qual foi a explicação para não transferir a sua filha, então, imediatamente, durante esse período? Porque se não havia neurocirurgião, sua filha também poderia ter sido transferida. Poderia. Eles alegaram que não tinha ambulância para removê-la, não tinha médico para atendê-la e teria que esperar eu mudar o plantão. Eu falei, mas eu vou ter que ficar esperando mudar o plantão para quê? Para vocês matar minha filha? Quando a minha filha estiver morta, vocês vão chegar para mim e vai falar que não deu tempo? Aí começaram a ligar de um lado, ligar do outro. Tem uns policiais lá também que pediu para não identificar, falar o nome deles, que o plantão deles teria acabado. Mesmo assim, eles continuaram lá com a gente, ajudando, ligando para ambulância, para corpo de bombeiro. Tinha até uma ambulância móvel no Souza Guiar. Eles disseram que eles não queriam ir para o Salgado Filho para remover minha filha. Disseram que não tinha médico para vir na ambulância. E, enfim, foi aquela burocracia. Eles falaram que não tinha médico, não tinha ambulância e tinham que ficar esperando. Conclusão, minha filha só foi atendida 11h30 da manhã do dia seguinte. A hora que ela subiu para fazer a cirurgia. E de lá para cá, minha filha, até agora nada. Você acha, inclusive, Marco, isso me passa aqui pela cabeça nesse instante, que alguém poderia pegar o telefone, ligar para um neurocirurgião, mesmo que aquele estivesse de folga, numa situação emergencial, um apelo para que alguém fosse até o hospital? Alguma coisa poderia ter sido feita. Se não aconteceu uma transferência, pelo menos alguém poderia sair de sua casa, enfim, sobre a ordem de um diretor. Quer dizer, absolutamente você não viu nenhum movimento no sentido de tentar salvar a sua filha. É isso? Eu acho que foi uma negligência da direção do Salgado Filho, do diretor,
Porque se não tem um cirurgião, eles teriam que ter outro no lugar. No máximo são 3. Então, foi um erro do Salgado Filho, foi um erro da direção do hospital. Se aconteceu o que aconteceu com a minha filha, a culpa é deles todo. Do diretor, desse médico que faltou, da direção. Então, o que eles fizeram com a minha filha não tem perdão. Eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram. Não, sem dúvida. A culpa é de um conjunto de fatores, né, Marco? A culpa é de um conjunto de fatores, porque você ouviu algum estampido, a rua estava cheia, no momento em que sua filha foi baleada, como é que estava o movimento na porta da sua casa no momento em que sua filha foi ferida, Marco? Nós não escutamos nenhum barulho de tiro, só escutamos bastante fogos, mas muito fogos, a rua estava cheia, tinha muita criança brincando mesmo, estava todo mundo, todas as crianças tudo feliz, que tinha o Papai Noel distribuindo presente para as crianças, que é uma coisa rara. As crianças ficaram felizes. A minha filha começou a pular de alegria, é uma felicidade dela muito grande, que ela sempre ganhou presente dos amigos, parentes, mas foi a primeira vez que ela ganhou um presente do Papai Noel. Então aquilo ali para ela foi uma coisa que ela falou antes dela ser baleada. Ela falou: pai, Papai Noel me deu um presente, eu não vou esquecer disso nunca mais. É a primeira vez que eu ganho um presente do Papai Noel. Quando ela se dirigiu à direção da mãe para mostrar, foi o que aconteceu. Sim, Marco, deixa eu só aqui tentar entender melhor, né, toda essa questão, porque os telespectadores também estão telefonando para cá, estão curiosos, querem saber, a solidariedade é muito grande ao redor do seu caso, não poderia ser diferente. Agora, Adriele, você acha que quem apertou esse gatilho estava próximo da Adriele? Porque as informações que nós temos, e se nós estivermos errados aqui, você por gentileza nos corrija, é de que essa bala não veio do alto, ela pode ter vindo de uma direção mais baixa, de uma região mais próxima. Ou seja, você acha que no meio daquela confusão toda, dessa brincadeira, dessa correria na sua rua, da sua rua cheia, na noite de Natal, alguém poderia estar armado próximo à sua filha e por alguma razão no meio dos fogos pegou essa arma no meio do foguetório e também disparou essa arma? Você acha que isso possa ter acontecido, Marco? Bom, perto da gente não havia ninguém armado, que só tinha crianças e só tinha senhoras, mulheres, não tinha homens, só tinha crianças. Então essa bala veio de perto, mas também não veio de tão perto assim. E eu tenho até medo do que eu vou falar agora, mas eu tenho minhas dúvidas de que essa bala não veio da comunidade do Urubu. Porque se viesse, ela teria que pegar na cabeça em cima ou do lado. Essa bala pegou na testa dela de frente. Então essa bala não partiu do Urubu. Você acredita que partiu de baixo, de alguma coisa que acontecia embaixo? Com certeza. Com certeza. Essa bala não veio do Urubu. É isso que eu estou falando, é exatamente isso que eu estou falando. Nos jornais, na televisão, estão dizendo que essa bala partiu do Urubu. Pode ter sido, mas eu acho difícil. Porque aonde a bala atingiu a minha filha, é muito difícil essa bala ter vindo do Morro do Urubu. Você acredita que de repente estivesse acontecendo alguma coisa na parte baixa da comunidade, alguma coisa, alguma briga, ou até mesmo uma pessoa, como você falou, vocês ouviram muitos fogos, tivesse talvez atirado e não sabia para onde realmente estava atirando? Olha, a única coisa que eu sei, não foi briga de facção, não foi confronto de bandido com polícia, foi algum delinquente dando tiro que não tem o que fazer. Porque se o cara que faz um troço desse, para mim, é um delinquente. Ele quer dar tiro pro alto, mas ele não quer saber que vai pegar em criança, em adulto, em idoso. Então, eu queria ver se esse camarada acertasse a mãe dele, ou um filho dele, ou qualquer parente dele. Qual seria a reação dele? Ô Marco, resumindo aqui, meu amigo, Marco, resumindo aqui, você acha então que esse tiro de fato partiu de alguém que estava no perímetro da rua? Com certeza. E esse alguém pode ser até um traficante, alguém não dali digo, da área, enfim. Não digo traficante. Não diz traficante. Não digo traficante. Mas alguém que estava armado de fato e que deu tiro junto com os fogos. Com certeza. É aí que eu quero chegar, Marco. É isso, com certeza. É aí que eu quero chegar. Com certeza. Com certeza. Alguém, um engraçadinho, que acha que arma é brinquedo, foi querer brincar com uma arma
e infelizmente acabou tirando a vida da minha filha. Uma criança que tinha 10 anos, que tinha muita coisa para viver, foi interrompida por uma estupideza de um... Eu não sei nem o que dizer para um cara que faz um troço desse. Então, se realmente foi por ali por perto, vai ser descoberto. E tanto ele quanto o médico que se renegou a atender minha filha, os dois eu quero que pague pelo que fizeram. Ou seja, a polícia tem que fazer na realidade, uma reconstituição, uma reprodução simulada para ontem. Para ontem, essa perícia tinha que ter sido feita já há muito tempo, fechar o perímetro, tentar entender de onde essa bala partiu, se a bala entrou numa direção, como ele mesmo falou, o pai da criança, veio reta essa bala na testa da Adriele, é porque esse atirador estava na mesma direção, estava próximo. Essa bala não veio do alto, ela não veio descaindo, e ela entrou com força, ela entrou com pressão, tanto isso é verdade, que lamentavelmente arrebentou a cabeça da Adriele. Não é, Marco? É verdade, ela não veio que... Se ela viesse sem pressão, ela não faria o estrago que ela fez no cérebro dela. Então, e essa semana vai ser feita ainda a perícia, a restituição da onde que surgiu essa bala e com certeza vai ser descoberto da onde partiu esse tiro. Marco, estamos juntos, viu? O espaço aqui é seu, querido. Muito obrigado. O espaço é seu, as portas estão abertas, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus.